Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 em diante, a Bíblia diz: orai sem cessar. Orai sem cessar, diga orai sem cessar. Não desprezeis as profecias. Analisai tudo. Retém o bem e afasta-te de toda aparência do mal. Essa palavra aqui, esse versículo nos diz para que nós possamos não extinguir o Espírito de Deus, não desprezar as profecias. O que significa? Desprezar a profecia, extinguir o Espírito de Deus, é apagar o movimento do Espírito Santo no meio da sua igreja, quando você despreza. No entanto, apesar de não desprezar, eu tenho que colocar tudo à luz da palavra de Deus. Eu tenho que peneirar à luz da palavra de Deus, analisar tudo, reter o bem e afastar-me de toda aparência do mal. Então, quando eu estou a falar sobre profecias destrutivas, o que é que eu quero dizer? Profecia destrutiva, ela não manifesta a natureza de Deus, meus irmãos. Qual é a natureza de Deus? Deus é amor. 1 João capítulo 4, verso 8 diz que Deus é amor. Quem não ama, não conhece Deus. Realmente existem falsos profetas, existem falsas profecias, existem coisas que não são de Deus. Diga comigo, profecias de preconceito. O que é profecia de preconceito? É quando você acha alguma coisa acerca de alguém, mas você não recebeu informação de Deus. Então você se levanta e diz assim: não, é Deus que está a falar, mas não é Deus quem está a falar. É o teu preconceito quem está a falar. Existem pessoas que dizem assim: eu não fui com a cara dessa mulher. Eu não sei porquê, não fui com a cara dela. Não fui com a cara dele. Mas não é Deus que está a falar, é preconceito. E os preconceitos destroem muitas pessoas. Existem pessoas dentro da casa de Deus, que muitos ficam dentro da igreja, e eu tenho que falar isso sobre o povo de Deus para alertar você. Existem pessoas que não são dos nossos, mas vêm se infiltrar no nosso meio. E essas pessoas te param aí na esquina e diz que tem palavra de Deus para ti. E quando fala da palavra de Deus, diz que tem que ir na tua casa. E depois te manda fazer coisas que o teu pastor nunca te mandou fazer. E manda fazer algumas coisas. Você tem que dar dinheiro, você tem que pegar sal, você tem que fazer uns cortes, você tem que ir no mar à meia-noite, você tem que fazer assado cozido, alguns rituais. Mas Deus está a te alertar que isso não é de Deus. É preciso que você tenha maturidade. Não é preciso o pastor, o profeta te falar tudo, mas você precisa ter maturidade nas Sagradas Escrituras, para saber peneirar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Alguns nos acompanham pela internet, e alguns até estão a nos ver nesse momento. São bandidos puros. Tem que ter cuidado, é verdade. Bandidos mesmo puros. Te diz assim: eu conheço o profeta, eu sou amigo do profeta. Afinal, não. Quem aqui já recebeu mensagem no telefone, por exemplo? Porque o banco BFA disse para você ir atualizar a tua conta. Liga para esse número. Ainda hoje recebeste, né? Tá vendo? São bandidos. As coisas não estão fáceis. Até mesmo nas igrejas também estão a fazer bandidagem. Estão a roubar de todas as maneiras. Existem pessoas que não são homens de Deus, outros são quimbandeiros, outros são feiticeiros, outros querem só te burlar, te tirar dinheiro. Então, muito cuidado. Coloca tudo à luz da palavra de Deus. E mesmo na igreja também, tem pessoas que vêm só, começam a olhar nas caras, começam a ver: essa aí está a chorar, diz assim: profeta, fala comigo. O profeta não falou. Vem aqui na esquina, eu vou te falar. O profeta não te falou, né? Eu vou te falar. Ele não tem tempo para ti. Eu vou te levar no monte. Vamos lá. Vou te fazer um trabalho que você vai ver. Então você vai lá no monte, estendem uma cabana, ficam lá um dia, 2 dias. No primeiro dia você fica grávida de trigêmeo. Está vendo? Cuidado. Cuidado com essas coisas. Então fica alerta e denuncia, por favor. Se você encontrar alguém que está aí nos cantos a tentar lançar profecias que estão a destruir, fala: teu marido é feiticeiro, fala: tua mãe é feiticeira. Isso não é profecia, isso é espírito de destruição de famílias.
Tem pessoas que deixaram de falar com a mãe porque alguém disse assim: eu sonhei que a tua mãe é bruxa. E quando a própria Bíblia já diz assim: honra teu pai e a tua mãe para que você viva longos anos na terra. Quer dizer que você está a encurtar os teus dias na terra por causa da desonra com a tua mãe e teu pai. E mesmo que ela fosse bruxa, se você teve visão para ver que ela é bruxa, você tem que ter poder para libertar ela. Se não tem poder para libertar ela, é porque você vai saber já que não foi Deus que te revelou. Não foi Deus. Nem todos os sonhos que você tem é Deus que está a falar contigo, minha irmã. Nem tudo que você sonha é Deus. Há algumas coisas que você está a sonhar. Dormiste com a barriga cheia, tá vendo? Nem respiravas, comeste tanto. Quando foste dormir, viravas de um lado para o outro lado, começaste a sonhar: minha mãe está me apertando o pescoço. Afinal, quem está te apertando o pescoço é o frango que você comeu. E você diz que é a tua mãe que é bruxa. Estás a amaldiçoar a tua vida, porque maldição de mãe pega, te carregou na barriga. É muito importante você vigiar. Abre os olhos e vigia. Não caia em qualquer coisa. Não fica ansioso com profecia. Profecia não é o bolo, é só o recheio. Ninguém come, ninguém se alimenta de recheio. Porque recheio é só para enfeitar os casamentos, os bolos, aniversário. Mas se você mesmo chega lá no coisa, né? No aniversário ou no casamento. Quero bolo? Quero sim, mas só quero o recheio. Você não vai dormir. No outro dia, a desenteria que vai te dar, as dores que você vai sentir, os problemas que você pode parar no hospital. É ou não? É doce, mas faz mal. Se você exagerar, aquilo é só uma fatia. Ninguém pode viver de profecia, tem que viver da palavra de Deus. Entendeu? Profecia é bom, mas não é. Deus não quer te guiar constantemente através de profecia. Eu não vou virar à esquerda porque o profeta não me virou, não me profetizou para virar à esquerda. Eu não vou virar à direita porque o profeta não me virou. Não, minha filha, vai na palavra de Deus, medita na palavra de Deus e veja o que Deus diz acerca da tua circunstância e obedeça a palavra de Deus. E você mesmo, sonhaste? Teu pai te apareceu, te deu um beijo no sonho. Não, esse meu pai é bruxo. A sério mesmo? Será mesmo? Será mesmo? Pode ser que sim, pode ser que não. 90% desses sonhos não são Deus falando com você. O diabo também pode te pôr confusão. Ele pode vestir o rosto do teu pai. Ele tem tecnologia para isso. Ele tem tecnologia para isso. Ele veste o rosto do teu pai. A Bíblia diz que ele consegue até vestir rosto de anjo. É ou não? Não é de admirar, porque ele até pode se transfigurar em anjo de luz. Então ele veste o rosto do teu pai, veste o rosto da tua mãe, veste o rosto do teu tio para dizer que é bruxo. E você começa a lutar a luta errada. Qual é a luta errada? Contra a carne e contra o sangue. Não fala com o primo, não fala com a prima, não fala com a tia. Por quê? Porque eu sonhei com ela. Agora você já é profeta, né? Você é profeta, vê todas as coisas. Mas o resultado dessa tua profecia só trouxe problema na tua família. Você está a trazer confusão, você está a trazer problema, você está a trazer discussão, você está a trazer desentendimento, é porque não é Deus falando. Deus, quando fala, traz reconciliação. Deus, quando fala, traz amor e unidade, compreensão, perdão, compaixão, um entre o outro. Não traz nem acusação, nem condenação. Deus não te deu o ministério de acusação. Cuidado com aquilo que você está a falar para os outros e com aquilo que estão a falar para você. Analisa tudo à luz da palavra de Deus. Amém? Até o que o profeta fala, você também deve analisar à luz da palavra de Deus. Eu sei que aqui na nossa igreja, como é uma igreja profeta, alguns têm inspirações de que também quero ser profeta, vou ser profeta. O profeta quando está a falar, a voz dele, meu Jesus, aquelas... me deu no osso, viste aquilo que aconteceu? Então ele também vai lá e começa a tentar fazer. Só que está fazendo na carne. São profecias de preconceito. Olha na irmã, essa irmã está com a cara triste, só pode estar triste. Fala assim, profecia não tem a ver com aparência. Tem a ver com a voz de Deus.
Então você não pode falar com as pessoas por causa da aparência, tem que falar pela voz de Deus. Deus tem que falar, se Deus não falar, por isso você não pode me obrigar a te falar, porque eu tenho que ouvir Deus. Deus tem que me falar para eu falar. Senão falava para todo mundo. Alô? Diga glória a Deus. Profecias destrutivas, profecias do preconceito, profecias carnais. Também existem profecias carnais, sabia? Nascem da carne. Não são de Deus, mas elas nascem da carne. Olha só, você não está isento de errar. O apóstolo Pedro, ele deu uma grande profecia para Jesus. Jesus falou para ele, Mateus capítulo 15, não foi carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas foi meu Pai que está no céu. Depois, Jesus falou algumas coisas, ele disse assim, não vais morrer, Senhor. De maneira alguma vai te acontecer isso. Eu te digo, Jesus Cristo, que você não vai morrer. Olha Pedro a falar para Jesus. Eu te digo, Senhor, que você não vai morrer. Tenha compaixão de ti mesmo. De maneira alguma isso vai te acontecer. Jesus olhou para ele e disse, para trás de mim, Satanás. Ei! Por que Pedro errou? Porque Pedro estava a falar do amor e da compaixão humana. Ele estava a falar daquilo que ele via aparentemente, porque ele não queria que Jesus morresse. Às vezes há algumas pessoas que profetizam aquilo que eles não querem que te aconteça, ou aquilo que eles querem que te aconteça, então eles vão lá e dizem. Tem algumas pessoas que vêm dizer assim, Deus me revelou que você vai morrer. Tem muita gente que já vê, profeta, você vai morrer. Deus me revelou que você vai morrer. Afinal não é Deus que ele falou, ele mesmo deseja que eu morro. É verdade. Ele deseja, porque se fosse verdade já tinha morrido há muito tempo. Já me revelaram muitas essas coisas. Olha para aqui, olha os preconceitos. Não, olha só para ele. É bonito, só pode estar a pecar. Assim mesmo. Latão. Só pode estar a fazer coisa errada. Agora, depois vai lá e sonha com essas coisas que ela própria que está a pensar. Está apaixonada pelo profeta, como não tem chance. Começa a inventar profecia, está vendo? Não é de Deus, eu estou a te ensinar. Se você me acha que eu sou feio, eu não, eu acho que eu sou bonito. Olha para o seu irmão e diga assim, se você acha que eu sou feio, problema é seu. Eu feio, eu sou parecido com Jesus. Pensa duas vezes. Então, algumas pessoas vêm e depois eles chegam assim, essa gente que quer parecer espiritual, chegam assim, vai te virar os olhos. E quando você olha assim, ele olha assim, o espírito. Os olhos viraram. E o que? Você já fica com medo. E ela vai falar, assim diz o Senhor. Mudou a voz. E meu servo, e você tem que ouvir. E você tem que ouvir porque sou eu que estou a falar. E você vai morrer se você não... Misericórdia. Isso é carne pura. É carne. Estão a rir? Acontece, nunca te aconteceu. Misericórdia. Em primeiro lugar, se Deus está falando a verdade acerca de você, tem que ser real, né? Você está falando, tem que ser real. E não pode ser investigado, não pode ser informação, porque tem também profecia de investigação. Um profeta genuíno de Deus não investiga a vida de ninguém. Isso não é profeta, é falso profeta. Vai investigar a vida das pessoas, vai procurar. Não. Tem que ser Deus a falar através de você. Ou é Deus, ou fica calado. Não procura parecer importante diante das pessoas. Não procura parecer super espiritual diante das pessoas. Tem muitos que caíram nesses tropeços e começam a falar da parte daquilo que não é de Deus, porque eles anseiam parecer uma estrela. Cuidado com os homens e com as mulheres, mesmo que é obreiro da casa. Nós não demos autorização para ninguém ficar aí a profetizar. Se Deus falou alguma coisa para você, nós não ignoramos o teu dom. Se Deus tem dom mesmo com você, não esconda do pastor. Alô? Se alguém vir te falar que alguma coisa, está muito bem, eu vou aceitar, mas vamos levar no pastor para analisar. Chega no pastor da igreja, o pastor está sempre aqui e fala. Pastor, aqui está esse irmão que disse assim que tem uma profecia, me falou isso. O pastor peça oração e orientação. Se te falar assim, olha, não conta no teu pastor, não fala para ninguém.
Deus me disse para você não falar para ninguém. Corta a língua dele. Esse aí é bandido. Tudo, a Bíblia diz: o que se oculta não é de Deus. Aquilo que se esconde não é de Deus. Por que tem medo de falar? Porque aqui tem pastor. Aqui tem anjo nessa igreja. O anjo dessa igreja é o teu pai espiritual. O diabo é sujo, tá? Então cuidado. Existem agora aquelas profecias que são profecias que vêm das trevas. Vêm pelo espírito da adivinhação, das trevas. Pode falar a verdade, mas não é Deus que está a falar por causa da fonte. A fonte não é Deus. Quando a fonte não é Deus, pode até falar: o teu nome é isso, o teu nome é assado, o teu nome é cozido, revela tudo, faz tudo, está a acontecer isso, está a acontecer aquilo, mas no final vai te dizer: não, você tem que dormir comigo para resolver esse problema. Você já sabe que não é o Espírito de Deus. Entendeu? Não é o Espírito de Deus. Ou vai te falar assim: você tem que dar um valor X, assim, 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 X. Senão eu não oro por você. Tem que pagar. Para orar por você tem que pagar. Isso também não é Deus falando. Para orar por você não precisa pagar. Oferta, voto, sacrifício para ajudar a obra de Deus é voluntário. Não é imposto. Amém? Existem também outros que se infiltram no nosso meio de tempos em tempos, como obreiro, como pastor, e começa a dizer assim: me dá o dízimo, põe no meu bolso. O dízimo da igreja você pode pôr no meu bolso, eu vou orar por você. Eu nunca te pedi dízimo da igreja. Algumas pessoas, às vezes, quando eu atendo, dizem: tenho aqui um dízimo. Profeta, tenho aqui um dízimo. Está aqui, eu trouxe o dízimo. Eu digo: não, vai ofertar lá no gasofilácio. Eu não sou o dono do dízimo. O dízimo serve para a manutenção da obra de Deus. Os irmãos estão a entender? Então tem pessoas que querem manipular a tua vida. Fica atento, vigia, cuidado. Nem tudo, até mesmo muitos estão aqui. Muita gente que já passou aqui conosco, que eram pastores aqui, se portavam mal. Saíram por quê? Porque se portavam mal. Alguns deles dormiam com as ovelhas. Alguns deles roubavam dinheiro na igreja. Alguns deles fizeram uma falcatrua. Saíram porque se comportaram mal. Depois eles, quando saem, vão falar mal de nós, vão nos acusar das coisas que eles próprios que cometeram. Então cuidado. Diga glória a Deus.